Você já se perguntou como os pesquisadores sabem das coisas que aconteceram no passado? O estudo do passado é possível graças a uma coisa chamada de fontes históricas. Tudo aquilo que o pesquisador usa para conhecer e aprender sobre o passado é chamado de fonte histórica. Pode ser um documento, pode ser um objeto, pode ser um vídeo, uma foto, uma pintura, uma escritura antiga, uma escultura, uma ponta de uma flecha, algum tipo de instrumento como vasos de cerâmica, ou até mesmo algum tipo de marcas antigas, como por exemplo as pinturas rupestres que estão nas cavernas, ou ainda sinais de guerras, de fogueiras, de acampamentos antigos, ou até mesmo fósseis de animais e até mesmo seres humanos, como é o caso dos hominídeos. Então podemos dizer que tudo aquilo que nos conta sobre o passado ou sobre aquilo que aconteceu anteriormente é considerado uma fonte histórica. É importante ressaltar que fontes históricas não são só objetos físicos, mas também histórias que são contadas e passadas de geração para geração para que nós possamos entender como funcionava ou como era entendida a cultura de um povo antigamente. E aqui entra uma diferença importante. Você sabe a diferença entre uma hipótese, uma tese e uma teoria? Hipótese é toda aquela ideia que você tem, mas que não há nenhuma comprovação, nenhuma prova. Por exemplo, quando surge uma nova ideia sobre alguma coisa do passado, sobre alguma coisa que é desconhecida, você formula uma ideia, algo que pode ter ou como pode ter acontecido. Isso chama-se hipótese. A partir daí você começa a investigar esse caso, estudar e buscar provas, algo que corrobore ou que comprove sua ideia. A tese é a defesa que você faz da sua ideia, da sua hipótese. Caso a ideia seja comprovada, ela pode ser aceita pela comunidade científica, seus testes podem ser reproduzidos e ela no futuro, caso todos consigam aceitar e comprovar que isso de fato aconteceu, ela passa a ser aceita como uma teoria. Se ela não for consistente, ou seja, se não houver provas, se não houver nada que consiga sustentar a sua hipótese, ela é descartada e deixa de ser então uma ideia válida. Quando nós falamos de teorias, como por exemplo a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução das espécies, nós estamos falando de ideias que foram levantadas, estudadas e investigadas sistematicamente pela ciência, onde há provas concretas ou algo que corrobore, que comprove que essa ideia é verdadeira. E a partir daí ela se torna então uma teoria, depois do estudo sistemático de vários pesquisadores. No caso da evolução das espécies, por exemplo, nós podemos dizer que a seleção natural, ou seja, a adaptação do indivíduo ao meio onde ele vive, consegue comprovar que sim, que há uma evolução ou uma adaptação através dos anos, dos séculos e dos milênios, transformando uma espécie em diversas subespécies ou diversos indivíduos diferentes. É o que acontece, por exemplo, com os vários tipos de pássaros, de répteis, de mamíferos, que apesar de pertencer à mesma espécie, acabam demonstrando ou apresentando diferenças entre si, como um bico mais alongado, ou uma penugem mais densa, ou, por exemplo, o pinguim, que apesar de ser uma ave, não tem penas e nem voa, por causa do meio onde ele vive. Charles Darwin, quando desenvolveu a hipótese da evolução das espécies, ele começou a estudar então a adaptação, ou seja, como cada espécie se adaptava ao meio em que vive, e desenvolveu a ideia de que não é o mais forte que sobrevive, e sim o mais adaptado. Por exemplo, se você pegar um leão e colocar ele para viver no Polo Sul, apesar dele ser muito mais forte do que um pinguim, provavelmente o pinguim vai sobreviver, e o leão não. Agora, se você pegar um pinguim ou até mesmo um urso polar e colocar ele para viver em um país que seja equatorial ou tropical, como é o caso do Brasil, por exemplo, ele não vai conseguir se adaptar, ele não vai conseguir sobreviver ao calor. Por mais que ele seja mais forte, uma espécie menor, como por exemplo um pequeno macaco ou até mesmo algumas aves, vão conseguir sobreviver melhor do que ele. Então a adaptação ao meio é quem diz quem é o indivíduo que vai sobreviver naquele local. E é por isso que um tipo de urso, ou um tipo de ave, ou um tipo de réptil e tantas outras espécies apresentam diferenças entre si. E essa observação, esse estudo, é o que comprovou a hipótese, ou seja, a ideia de Charles Darwin, de que a evolução das espécies seria real. E hoje, então, nós temos uma hipótese que se transformou em um estudo científico sistemático chamado de tese e que é comprovada atualmente. Por conta dessa comprovação, nós podemos dizer que a evolução das espécies ou que a seleção natural são uma teoria. Por isso é que as fontes históricas são tão importantes.
Porque quando nós falamos do passado, falamos dos primeiros hominídeos, dos primeiros seres vivos, do surgimento do planeta Terra, da vida no planeta e de tantas outras coisas que já aconteceram e que nós não temos como estar lá presentes para provar, não temos vídeos, não temos fotos do que isso aconteceu porque ainda não existiam esses registros, nós precisamos do estudo sistemático das fontes históricas, dos objetos deixados pelos grupos humanos antigos, pelos rastros deixados pelos primeiros hominídeos ou por esses animais, os fósseis que nós podemos encontrar e estudar, os exames de DNA que nós podemos observar, a diferença de crânios, por exemplo, de hominídeos como o Homo habilis, o Homo erectus, como os esqueletos, a coluna vertebral, a formação e a composição de todo o corpo humano e da estrutura desse corpo são diferentes, para nós podermos dizer que sim, houveram vários tipos de hominídeos e que sim, eles eram diferentes. Quanto à datação, ou seja, quanto a dizer quanto tempo faz ou quanto tempo atrás eles viveram, nós usamos uma coisa chamada de radiação do carbono 14. De uma forma simples, a radiação do carbono 14, ela funciona do seguinte modo. Praticamente tudo o que existe no nosso planeta é formado de uma substância chamada carbono. O carbono ele pode ser tirado de um pedacinho, de um fragmento de um osso, um pedacinho de um tecido, um pedacinho de um papel, de um documento antigo. Ele pode ser estudado através da radiação do carbono. E através dessa radiação nós podemos indicar mais ou menos com bastante precisão há quanto tempo atrás aquele documento foi feito, há quanto tempo atrás aquele tecido foi fabricado, há quanto tempo atrás aquele objeto de cerâmica, ou aquela ferramenta, ou aquela arma foi feita, ou até mesmo há quanto tempo atrás viveu aquele ser humano, aquele hominídeo, aquele dinossauro, ou seja lá o que for. Agora que você entendeu por que as fontes históricas são importantes, deixe seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever no nosso canal.